Eu gastei centenas com presentes para meus sobrinhos e sobrinhas, mas a mãe deles me disse que eu estava sendo egoísta por não gastar mais. Então tomei a decisão de arruinar a vida deles para sempre. Agora estão implorando para eu parar. Desde criança, meus pais sempre me ensinaram que quando eu crescesse deveria cuidar deles. Então o meu sonho de ganhar mais dinheiro sempre veio acompanhado da ideia de que eu os presenteava com amor e presentes. Estudei muito na escola, paguei mais de 50% do aluguel quando era adolescente, mas nunca recebi nenhum simples obrigado genuíno dos meus pais. No fundo, acho que sabia que algo estava errado, mas desejava tanto a aprovação deles que simplesmente ignorava. Agora, com 28 anos, quando o último Natal chegou, eu me senti muito bem pela primeira vez em alguns anos. Consegui comprar presentes para todos, meus pais, minha irmã Luana, o marido dela, Douglas, e seus 3 filhos. Eu até comprei presentes extras para que as crianças não brigassem sobre quem ficaria com o quê, além de alguns extras para possíveis acompanhantes inesperados. Eu estava convencido de que era isso que deveria acontecer, mas então veio o choque. Cheguei na casa dos meus pais com um carro cheio de presentes e quando bati na porta, minha mãe atendeu. Esperava um abraço ou ao menos um simples olá, mas em vez disso ela me disse: "Achamos melhor você não se juntar a nós este ano." Eu realmente achei que ela estava brincando e até comecei a rir, mas aí a Luana gritou da sala de estar: "Isso não é reunião para mesquinhos, você virou um peso recentemente." Fiquei parado ali, boquiaberto. Meu pai estava quieto ao fundo, sem dizer nada. Minha mãe parecia querer se esconder e Luana estava visivelmente satisfeita consigo mesma. Eu simplesmente a encarei enquanto sentia uma onda de emoções: confusão, raiva, humilhação, tudo, mas apenas assenti lentamente e disse: "Tudo bem, se é assim que todos se sentem", antes de virar e me sentar sozinho no carro, cercado por uma pilha de presentes não desejados. Me chamaram de mesquinho, de peso. De onde isso veio? Uma sensação ruim tomou conta de mim e comecei a pensar que de alguma forma Luana estava por trás disso, mas não consegui entender por quê. Então fiz o que sempre faço nessas situações. Me perguntei: se eu fosse o cunhado da Luana, o que pensaria de mim? Minha cabeça se encheu de lembranças de quando ajudei com as taxas extracurriculares dos filhos dela. Contribuí para o fundo de férias quando o dinheiro estava apertado e até cobri parte do pagamento da entrada da casa deles. Isso me deu uma resposta clara: com certeza eu me apreciaria. Foi nesse momento que me senti realmente irritado, com raiva suficiente para decidir que isso não ia acabar assim. Decidi voltar até a porta deles. Eles estavam lá, meus pais cochichando entre si como se estivessem surpresos por eu não ter ido embora, e Luana estirada no sofá rolando TikTok com o volume no máximo. Entrei e disse: "O que tá acontecendo aqui? Por que de repente não sou bem-vindo?" Luana sorriu sem sequer olhar para cima do celular. "Você acha que não percebemos que tem deixado a desejar? Até as crianças sabem que mal receberam algo de você nos últimos meses. Honestamente, eu teria preferido que ela me desse um tapa na cara do que falar aquelas besteiras. Não pude evitar levantar a voz. Você está brincando comigo? Eu tenho centenas de dólares em presentes para suas crianças no meu carro, certo?" Mas ela me interrompeu. "Eu não quero ouvir isso. Alguns anos atrás, quando elas nasceram, você fez muito mais. Isso é vergonhoso." Olhei para os meus pais esperando algum tipo de intervenção ou apoio. Em vez disso, minha mãe me deu um sorriso constrangedor e disse: "Ela tem razão, querido. Você acabou de comprar aquele caminhão novo. Para isso, você tinha dinheiro." Por um momento, fiquei sem palavras. "O caminhão está financiado", respondi, tentando me acalmar. "E mesmo que eu tivesse pago à vista, como isso, de repente, me faz responsável pela família da Luana? Eles não são nem meus filhos." "Você ganha o dobro do que o Douglas." Luana interrompeu novamente, relaxada no sofá como se estivéssemos falando sobre o tempo. "Somos família. Família se ajuda." Olhei para o Douglas, que estava em silêncio no canto. "Então deixa eu ver se entendi direito", eu disse. "Porque fui generoso no passado, agora sou obrigado a continuar dando coisas para sempre. E se não fizer, sou um mesquinho." Luana deu de ombros. "Se é assim que você quer ver isso." Esse foi meu ponto de ruptura. Dei um passo atrás e balancei a cabeça. "Quer saber? Você está certo. Eu não pertenço aqui." Olhei para os meus pais. "Aproveitem o Natal." Saí sem esperar uma resposta. A viagem de volta para casa foi tensa. Minhas mãos estavam brancas no volante. Eu quase queria acreditar que eu era o vilão aqui, como se não fosse possível simplesmente não ser bem-vindo no Natal por não dar coisas o suficiente. Quando cheguei em casa, fiquei parado no meu carro por um longo tempo, olhando para os presentes que passei horas embrulhando. Agora, aquelas sacolas de presente me davam náuseas. Quanto mais eu pensava sobre tudo, mais ficava claro. Isso vinha se acumulando há anos. O Natal foi apenas o ponto de ruptura. Luana sempre contou comigo financeiramente. Quando ela e Douglas se casaram, tiveram dificuldades financeiras. Douglas trocava de emprego e o trabalho de meio período de Luana mal cobria as contas. Eu entrei para ajudar, achando que seria algo temporário. Algumas centenas aqui, 1000 ali. Mas o temporário virou anos. Acho que, de certa forma, foi minha culpa. Eu tornei muito fácil para Luana depender de mim. Em algum momento, acabei criando um monstro. Aquele momento foi meu despertar. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Após pensar bem, percebi que só havia uma solução. Chega de resgatar Luana e Douglas. Chega de presentes intermináveis para compensar a irresponsabilidade deles. Eu terminei. Se quisessem que as crianças tivessem o que eu vinha dando, eles teriam que se virar sozinhos. Não foi fácil cortar os laços com minha irmã. Isso significava possivelmente prejudicar meu relacionamento com ela, com os filhos dela e possivelmente com meus pais. Mas não podia continuar sendo tratado como um caixa eletrônico em vez de um irmão e tio. Não entrei em contato com ninguém, e ninguém me procurou também. Achei que talvez eles tivessem entendido a mensagem, mas eu deveria ter sabido que Luana não ia deixar barato assim. O silêncio durou o Natal e o Ano Novo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada.
Pela primeira vez em muito tempo, passei os feriados completamente sozinho. Não era que eu esperasse que eles entrassem em contato, mas foi estranho quando o relógio bateu à meia-noite e meu celular ficou em silêncio. Não vou mentir, pensei em ligar várias vezes, mas sempre que pegava meu celular, lembrava do sorriso arrogante de Luana e suas palavras. Reunião para mesquinhos? Fui a rede de segurança deles por anos, e eles me trataram como se eu fosse descartável? Não, obrigado. Em meados de janeiro, as coisas começaram a mudar. Douglas sempre foi o tipo silencioso, que evitava confrontos, mas uma noite recebi uma mensagem dele do nada. Só queria pedir desculpas pelo Natal. Eu não concordo com o que aconteceu. Luana não me escuta, mas achei que você deveria saber. Fiquei olhando para o celular, sem saber como responder. Uma parte de mim estava agradecida, sabendo que alguém na família reconhecia a injustiça. Mas Douglas ficou em silêncio naquela noite, e sua desculpa agora parecia insuficiente. Respondi. Obrigado por dizer isso, Douglas, mas não é algo que eu possa simplesmente ignorar. Ele não insistiu mais, o que me agradou. Então, no início de fevereiro, Luana apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu estava em uma videochamada quando ouvi uma batida forte. Tentei ignorar no começo, mas ela continuou. Quando finalmente abri a porta, lá estava Luana, parecendo agitada e irritada. Precisamos conversar, disse ela empurrando-me para o lado antes que eu pudesse protestar. Cruzei os braços. O que foi? Ela não perdeu tempo. Você precisa parar com esse comportamento infantil e começar a ajudar novamente. Eu ri, incrédulo. Ajudar? Você quer dizer financiar a sua vida. Eu já disse que parei com isso. Ela me olhou furiosa. Você é o único com dinheiro sobrando. Você sabe o quanto está difícil pra gente desde que você decidiu fazer essa birra. As crianças mal têm o que precisam. Douglas está lutando para manter as coisas, mas não podemos seguir sem a sua ajuda. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Você está se ouvindo. Você é uma mulher adulta, Luana. Você tem marido e filhos. Se precisa de mais dinheiro, arrume empregos melhores. Não é minha responsabilidade resolver seus problemas. Você sempre ajudou antes, retrucou ela. Por que você está sendo tão mesquinho agora? Mesquinho? Eu repeti. Quer falar de mesquinhez? Vamos falar sobre como você mentiu para nossos pais sobre mim, virou eles contra mim e depois me proibiu de participar do Natal, porque eu supostamente não fui generoso o suficiente com as suas crianças. E agora você está aqui pedindo mais. Isso é coragem. Ela começou a interromper, mas levantei a mão. Aqui acabou. Eu não vou te dar mais um centavo e não quero ouvir de você até aprender a agir como uma adulta. Ela ficou ali, furiosa por um momento antes de finalmente sair. Depois que Luana foi embora, achei que aquilo fosse o fim. Ela iria ficar de cara feia, talvez reclamar com nossos pais, mas eventualmente perceberia que eu não estava recuando. Eu estava errado. 2 dias depois recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atenderia, mas algo me disse para atender. Alô? É o Júnior? Perguntou uma mulher. Sim, quem tá falando? Sou Jennifer Silva, uma advogada. Represento um cliente que levantou preocupações sobre certos assuntos financeiros envolvendo sua família. Você tem um momento para conversar? Eu congelei. Uma advogada? Quais assuntos financeiros? Não posso dar muitos detalhes pelo telefone, ela continuou profissionalmente, mas envolve as contribuições financeiras que você fez para sua irmã Luana e a família dela, especialmente o uso dessas contribuições. Você poderia se encontrar no meu escritório? Minha mente disparou com possibilidades. Luana tirou empréstimos em meu nome? Tá usando minhas informações para algo ilegal? Ou isso é só mais uma tentativa desesperada de me fazer dar dinheiro novamente? Quem é seu cliente? Perguntei cauteloso. Houve uma breve pausa. Receio que não possa revelar isso agora, mas asseguro que você não está sendo processado. É mais uma reunião informativa. Contra meu melhor julgamento, aceitei o encontro. A curiosidade foi mais forte e eu não conseguia te deixar de sentir que havia algo mais acontecendo, além de Luana ser mimada. Após a reunião com advogadas, as revelações sobre Luana me afetaram profundamente. Eu sabia que a partir daquele momento nada seria o mesmo. Ao longo dos anos eu havia sido o pilar da família, sempre ali para ajudar, mas Luana havia se aproveitado disso de uma maneira que eu não percebia até agora. A raiva e a decepção cresceram dentro de mim, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de alívio. Eu não precisava mais carregar o peso de ser o salvador da família. Os dias seguintes foram silenciosos. Não sabia o que fazer com as informações que tinha e nem queria que a minha vida continuasse sendo moldada pelas escolhas de Luana. Fui trabalhando em minha própria recuperação emocional, começando a me reencontrar. Eu sabia que precisava manter a distância, não só por mim, mas também para proteger minha saúde mental. Em março, recebi uma mensagem de Douglas. Ele estava se ajustando na nova casa com as crianças e começava a dar sinais de que as coisas estavam melhorando, mesmo que lentamente. Ele me agradeceu por ter ajudado com a mudança e mencionou que agora, mais do que nunca, ele viu o quanto a minha generosidade e apoio haviam sido importantes. A relação com ele e as crianças foi se fortalecendo, algo que eu nunca esperaria. Por outro lado, Luana não mudou. Ela continuava agindo como se fosse a vítima de tudo aquilo, tentando manipular minha mãe e os outros membros da família. Mas, ao contrário do que ela esperava, eu não cedi mais. Finalmente consegui dizer não de forma definitiva. Alguns meses depois, minha mãe me procurou. Ela estava em lágrimas, pedindo desculpas por ter tomado o lado de Luana durante o Natal. Ela explicou que depois de tudo o que aconteceu, finalmente via o que eu havia passado e estava disposta a corrigir o erro. Foi uma conversa difícil, mas eu aceitei suas desculpas.
Eu sabia que com o tempo as coisas poderiam melhorar entre nós, mas eu também sabia que precisaria ser mais firme nas minhas decisões daqui pra frente. Luana, por outro lado, continuava a negar suas falhas. Embora tivesse perdido o apoio de muitas pessoas, ela ainda insistia que a culpa era dos outros. Eu percebi que não podia mudar isso. Não poderia controlar a atitude dela e talvez nunca conseguisse. O que ficou dessa experiência foi uma lição de autossuficiência, de limites e de saber até onde a generosidade deveria ir. Eu finalmente entendi que, para ser feliz, não poderia sacrificar meu próprio bem-estar em nome de outros. Não se trata de ser egoísta, mas de ser realista. Às vezes, precisamos tomar decisões difíceis para proteger nossa saúde emocional e nossa paz interior. Agora, as festas de fim de ano eram diferentes. Eu não estava mais preso à obrigação de agradar a todos, de ser o que todos esperavam. Eu encontrei a liberdade de viver para mim mesmo, e isso foi algo que nunca imaginei que conseguiria alcançar. E quando as coisas começaram a se equilibrar, eu percebi que no final, o melhor presente que eu poderia dar a mim mesmo era o direito de viver sem as amarras da culpa e da responsabilidade excessiva. Luana teve que aprender da maneira mais difícil, mas eu sabia que no fundo, ela também faria escolhas diferentes um dia, ou talvez não, e eu estava em paz com isso.